Boa noite. Podem se assentar, ficar à vontade. Sejam todas muito bem-vindas. Dá uma olhadinha para quem está aí do lado, ó. Cumprimenta. Se não conhecer, você pergunta o nome. Glória a Deus. Aí fora está calor, mas aqui dentro está fresquinho. Acho que esse ar-condicionado nunca foi tão bem-vindo. Agora nós estamos gostando dele, né, Cida? Agora nós estamos gostando dele. Então é isso. Nós estamos aí na nossa série Exercendo a Fé, que está acabando. Eu brinco que ela está sempre acabando, mas a gente sempre adia por um motivo, ela mais um pouquinho. Então eu creio que é a direção do Espírito Santo. E hoje, então, nós vamos ter o prazer aí de estar ouvindo aqui, trazendo a palavra, a pastora Kátia. Pode vir aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, né? Agora pela pastora Kátia. Em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida, ó Pai. Pastora Kátia, agora diante do Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, falar através dela tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor já trabalhou no coração, tudo que ela tem vivido, tudo que ela tem experimentado, meu Deus. Que ela venha, Pai, ser canal de bênçãos do Senhor aqui nesta noite, meu Deus. Que ela venha, Pai, ó Deus, ajudar mulheres, ó Deus, a exercer a fé, Pai, através do que ela vai falar, através do que ela vai ministrar nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Desde já, Senhor, nós já repreendemos, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, sobre a vida dela, sobre a família dela, meu Deus, no nome de Jesus. E nós, ó Pai, abençoamos a vida dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você que está em casa, a paz e a graça do nosso Senhor reine sobre o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não posso deixar de mencionar algo aqui. A presença de Deus, ela é real neste lugar. E eu confesso, se tem uma coisa que mexe muito comigo é louvor. E eu gosto de louvor avivado, eu gosto de corinho de fogo, mas que louvor maravilhoso de hoje. Deus continue usando grandemente a sua vida, Aldenise, a vida do Bruno. Como é bom sentir a presença de Deus em louvores de adoração, de exaltação, porque Ele é digno, todo o mérito seja dado a Ele, porque o nosso Deus, Ele merece sim ser exaltado. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus que ressuscita. Nós estamos vivendo hoje em dias que nós afirmamos que Deus, Ele ressuscita sonhos também. Nosso Deus é Deus de milagre, mas o nosso Deus também é Deus para trazer vida aos mortos. E eu estou maravilhada e eu não posso deixar de passar brevemente aqui que nós estamos na campanha Exercendo a Fé. E esses dias um garoto de 14 anos tem mexido muito comigo. Porque aquilo é exercício da fé. Estão aí nas redes sociais um vídeo de uma criança de 4 aninhos que cai na piscina da sua casa. E aquela criança permanece naquela piscina por algum tempo. Quando o pai percebe da falta daquela criança, que ele percebe que a criança está dentro da piscina da casa, ele entra em desespero. O pai tira a criança dali, fazendo exercícios para tentar trazer aquele menino de volta à vida, e nada acontece. Eu imagino o desespero dentro daquele lar. E de repente o pai, ele solta. A criança morreu. E a mãe em desespero, o pai em desespero. Porém havia ali um menino. Que aquele menino tem fé. E é tempo de despertar a igreja.
Nós precisamos de seguir este exemplo. Em meio ao caos, em meio ao desespero, aquele menino dobrou o joelho dele, levantou as mãos para os céus e clamou ao único que é capaz de dar de novo, de ressuscitar, de retornar o morto à vida. E aquele menino fica ali clamando pela vida do seu irmão. Ali naquele caos, a mãe chama o resgate, chega a ambulância, porque o menino estava em estado gravíssimo. O helicóptero, que ele estava em estado gravíssimo, ele precisava de socorro imediato, não dava para esperar. O helicóptero desce ali naquela casa, leva aquela criança. E aí vem a cena que mais me chamou a atenção. Aquele menino, ele entendeu que exercer a fé também requer sacrifício. E ele estava ali até então ajoelhado na beirada da piscina. E ele entendeu que ali não era suficiente. Ele vai para o meio das britas. Enquanto o helicóptero leva o irmão, que até então estava morto, aquele menino ajoelha em meio às pedras aonde ele sentia dor. Sacrifício requer dor, renúncia. E ele continua com as mãos para o alto, clamando ao único que é digno de retornar o fôlego de vida. Aquela criança vai para o hospital. Aquela criança fica ali um tempo em coma. Os médicos já desenganaram, não tinha jeito, teria sequela. Os exames mostravam que haviam sequelas no cérebro dele irreversíveis. E o garoto de 14 anos orando. E de repente, a criança de 4 anos se levanta. Volta do coma já falando. Não foi apenas um sinalzinho do dedo que já alegraria todos nós. Ele já sentou e começou a conversar. E o depoimento do pai no final do vídeo é impressionante. Os exames que atestavam sequelas no cérebro, simplesmente já não atestava nada. Essa criança, ela está viva para a glória de Deus, sem sequela. E um jovem de 14 anos é a representação, nos dias de hoje, em que a igreja do Senhor Deus de Israel na terra se esfria, porque é dito, isso é palavra, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Que nós não vemos muitas vezes os milagres de Deus sendo operados como vimos neste momento. Aquele menino teve fé no Deus que nós servimos. Fé que talvez eu e você não tenhamos. No momento de dor. Talvez eu e você, mães, entraríamos em desespero como aquela mãe. Mas aquela criança entendeu que o desespero naquela hora não ia adiantar, não ia trazer solução. Mas que existe um Deus poderoso, que traz o morto de volta à vida. Surpreende a medicina. Porque não existe diagnóstico médico que o meu Senhor não consiga reverter. A última sentença aqui, quem dá não é o médico, nem o advogado e nem o juiz. Na minha e na sua vida. Quem bate e decreta o laudo final é o Senhor Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é digno de louvor e exaltação. Ele ressuscitou um garoto de 4 anos que já não tinha mais vida. Esse é o meu e o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não poderia deixar de citar isso aqui, gente, porque isso mexeu comigo. E eu espero que mexa com você. Isso tem que trazer um despertar para a igreja. Deus não faz nada em vão. E se Ele fez isso é porque Ele quer nos despertar. Uma criança inocente, de 14 anos, que ainda não passou nem a metade daquilo que eu já vivi. Mas ele teve fé. Que em muitas lutas, talvez eu não tive. É essa fé que eu preciso. Nós vamos hoje falar de um dos patriarcas.
irmã Juliana pregando aqui semana passada, Deus trouxe, intensificando aqui no meu coração, o nome de um deles. Nós vamos falar hoje de Jacó. Ele é da descendência. Ele é ali um dos primeiros da descendência de Abraão, o pai da fé. Aonde nós precisamos tirar exemplo. Ele era filho de Isaque, neto de Abraão. Abraão, pai da fé, Isaque, o filho da promessa. Olha aí para você entender a descendência que está sobre a vida deste homem. Neto do pai da fé, filho da promessa. Deus, ele é tremendo. A antecedência de Jacó, nós podemos dizer que ela foi gerada pela fé. A mãe de Jacó, Rebeca, ela era estéril. A avó de Jacó, Sara, era estéril. Aos olhos humanos, para mim e para você, mesmo se não fosse estéril, a gravidez daquela mulher era impossível. Aquela mulher já tinha mais de 90 anos de idade. Eu não sei você, mas eu até hoje desconheço outra que tenha gerado filho com essa idade. Mais de 90 anos. Estéril. Acredito eu que já desiludida. O tempo já tinha passado na vida daquela mulher. E o milagre aconteceu sobre a vida de Sara. Ela deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Porque o Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele decretou uma promessa sobre a sua vida, ele não se apega a tempo. Horário, minuto, segundo, para ele não importa. Ele é o dono do tempo. Porque uma vez a palavra dele ordenada, até o tempo para. Ele não demora, ele não atrasa, nem tão somente esquece de uma promessa. Ele é fiel. Uma vez que ele prometeu, ele vai cumprir. E então nasce Isaque. Como se não bastasse, Isaque conhece sua esposa Rebeca, casa com ela, e a descendência ali daquela mulher, também impossível aos olhos humanos, ela também era estéril. Porém, Isaque rogou ao Senhor, Deus de Israel, pedindo a ele um filho daquela mulher. E no ventre daquela mulher, Rebeca, até então estéril, gerou 2 filhos homens gêmeos. 2 nações saíram daquele ventre. Porque Deus, ele é fiel para cumprir. E ele, é misericordioso para te dar infinitamente mais do que aquilo que você consegue imaginar. Até então ali, Isaque queria um filho. Deus deu ele 2. Porque ele é Deus. E de um segundo ventre estéril, nasce Jacó. Deus, ele concedeu a petição de um servo. E ele cumpriu a promessa sobre a vida de outro servo. O nosso Deus, ele é fiel. Lá em Gênesis 32,
1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. E também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, ele disse: este é o acampamento de Deus. Aleluia. Chamou aquele lugar Manaim. Glória a Deus. Para exercer a fé, você precisa depositar total confiança em Deus. Jacó, ele havia acabado de passar por um momento de estresse ali com o sogro dele, Labão. Eles estavam ali, teve um desentendimento, uma das suas esposas roubou alguns deuses ali, escondeu, e Labão descobriu que alguém tinha levado, foi atrás de Jacó, os dois tiveram ali um atrito. E Jacó ali, ele estava indo ao reencontro do seu irmão Esaú. Irmão esse que Jacó havia usurpado o direito de herança, pois era o primogênito. Mas eles não eram gêmeos? Aí, se você não conhece a história, eu te convido a ler, a entender e estudar. Eram gêmeos. Houve ali uma briga no ventre. Esaú nasceu primeiro. Aquele era o primogênito. E Jacó ali usurpou a herança, o direito de herança de Esaú. Isso também você vai conhecer lá na história. Enganou o pai e fez uma confusão ali. E ele ia ao reencontro desse irmão que ele não via há muito tempo. Ele usurpou ali o direito à herança e, fugiu. Foi para a terra de Labão, conheceu ali suas esposas, casou, ficou rico, prosperou naquele lugar. De repente, ele teria que voltar. Ele já estava com medo, acredito eu que ansioso, porque ele tinha que reencontrar o irmão e ele não sabia como seria esse reencontro. Se não bastasse tudo isso, no meio do caminho aparece o sogro, bravo com ele que tinha sumido os deuses. Ele já tinha tido aquele período ali todo de estresse. E eu imagino como estava a cabeça dele. Porque eu acredito que você não é assim, não. Com certeza isso deve acontecer só comigo. Se tem um problema aqui nessa cabeça para fechar o olho e dormir, pensa numa coisa que é prova. Mas ali, Deus enviou um exército de anjos ao encontro de Jacó. Eu não sei qual que é o problema que você está passando. Mas uma coisa eu tenho certeza. O que Deus, cada palavra, cada ponto, cada vírgula, cada si, cada é, cada a, da palavra de Deus, significa algo. E nós precisamos interpretar da forma correta. Não tem nada que foi incluso na Bíblia que foi por acaso. Deus, ele não age no acaso. Ele age na certeza. E no cumprimento das suas promessas. E se Deus permitiu que tivesse na Bíblia essa passagem, é para que eu e você entenda. O problema não precisa tirar o nosso sono. Porque em meio ao caos, o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, Ramanai canta, aquele que manda e até o mar obedece, Ramanai canta, Labás, aquele que não existe força das trevas que possa paralisá-lo, porque ele é o poder e se ele ordena o inferno tem que obedecer. É esse o Deus que nós servimos. Esse Deus, quando você está em meio ao caos, ele envia um exército de anjos para guerrear em seu lugar, Abanai, ao seu favor. Lá em Salmos 91, 11 e 12. Você não precisa abrir que eu vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor:
porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Foi isso que Deus fez com Jacó. Às vezes o meu olho e o seu olho carnal, humano, Ramanai, Shikam, Talabás, não consegue ver em meio ao caos. Ramanai, Shikam, Talabás. Mas neste caso aqui Deus permitiu e Jacó viu. E aquilo que Deus fez na vida de Jacó, Ele faz na minha e na sua. Existe um exército de anjos guerreando ao seu favor, ainda que você não esteja vendo. Ramanai, Shikam, Talabás. Hagassou, Namai, Shikam, Talabás. Porque o Senhor, o nosso Deus, já deu ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde por onde você andar, Ramanai, para que em nenhuma pedra você venha tropeçar. Esse é o Deus que nós servimos. Deposita a sua confiança no Senhor, mulher de Deus. Esse é um dos passos para exercer a fé. Porque sem confiança não existe fé. E a fé é confiar naquilo que os teus olhos não conseguem ver. Porque há coisas que para Deus, que para os homens, perdão, não existe explicação. Porque eu e você não precisamos entender. Nós precisamos viver pela promessa. Não é sobre o que se vê. É sobre o que se crê. Gênesis 32, 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. E orou Jacó: Deus de meu pai e Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado eu atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Amém? Para exercer a fé, é preciso ter uma vida de obediência e oração. Esses versículos que foram lidos aqui é uma oração que Jacó fez em meio ao desespero. E bem no início dos versículos, nós podemos perceber que Jacó estava voltando para sua terra, ao reencontro do irmão que ele usurpou o direito de herança, não pela sua própria vontade, porém por obediência a uma ordem dada ao Senhor Deus. Jacó, ele reconheceu que ele não era digno de nada daquilo que Deus já tinha feito sobre a vida dele. Ele usurpou o direito de herança, e como ele mesmo disse, quando ele foi ao encontro de Labão, ele só tinha em suas mãos apenas um cajado. Porém, quando ele retorna ao encontro ali de seu irmão, ele já tinha riquezas, ele tinha filhos e ele tinha esposas. E ele reconhece. E ele fala com Deus: eu não sou digno de nada do que o Senhor me deu. E eu estou indo para lá, como o Senhor me disse. Porém, eu tenho um medo. Me protege. Protege os meus filhos. Protege as minhas esposas. Acredito eu que no pensamento de Jacó estava assim: eles não têm nem nada a ver com essa confusão. Esse negócio todo eu arrumei por minha conta. Foi eu por mim mesmo. Eles nem sabiam da história. Protege esse povo. Se o Senhor não vai me proteger, protege eles. Guarda a vida deles. Tem um homem lá do outro lado que deve estar raivoso comigo.
esperando só para me matar, porque essa promessa Esaú havia feito quando ele saiu. Protege esse povo, Deus. E ali, quando Jacó faz essa oração, quando Jacó ali viu os anjos, o exército de anjos que o Senhor já tinha enviado ali, Deus deu a ele uma estratégia de fazer uma divisão desse bando. Tudo isso, tamanho receio que aquele homem estava. Ele falou, vou dividir tudo. Porque se matar um bocado, sobra um pouquinho ainda. E ele foi, em obediência ao Senhor. Muitas vezes, eu e você, em meio ao caos, em meio ao problema, durante a dificuldade, guiadas pelo medo, deixamos de obedecer à voz do Senhor. Eu nem estou falando aqui sobre rebeldia. Eu estou falando sobre medo. Muitas vezes, nós deixamos o medo nos paralisar. Existe um espírito, chamado espírito do medo. E ele vem justamente para paralisar você. E te impedir de seguir. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir os seus sonhos. E a intenção dele é que a promessa de Deus na sua vida não se cumpra. Porém, o Senhor, o Deus a qual você serve, ele não precisa de barreiras. E ele não teme barreiras. Porque quem levanta a barreira é Satanás. Mas o Senhor, o Deus a qual você serve, é poderoso, não só para derrubar as barreiras, como muralhas, como aquela que foi erguida lá em Jericó, que aos olhos humanos jamais iriam à ruína. E o Senhor, o nosso Deus, ele deu uma ordem. Só me exalta que a muralha cai. Você não está entendendo. No meio do problema, no meio do caos, a ordem do Senhor é: não chore, mulher, mas me exalte que a muralha vai ruir. Canta, vai ao chão. Não existe muralha que o nosso Deus não consiga fazer ruína. Aos olhos do homem, a muralha de Jericó era poderosíssima. Quero ver quem destrói. Senhor Deus falou, rodeia a terra lá, povo. Agora rodeia, me adora. Toca a música ali. E sem que ninguém tocasse, a muralha foi destruída. Você não precisa ver Deus agir. Há momentos que Deus não precisa de barulho. Ali se esperava com certeza uma bomba explodir, os homens baterem naquele lugar. Muitas vezes Deus age na sua vida no silêncio. Você precisa estar sensível para entender como o agir dele vem. É maravilhoso sentir a presença de Deus, como eu disse no início. Em louvores, como no dia de hoje, um violão, uma voz, coisa simples. Eu preciso falar algo aqui. Tem muitos templos cheios de barulho, vazios da presença do Senhor. Tem muitos templos cheios de talento, vazios da presença do Senhor. Porém, o Senhor, o nosso Deus, ele não precisa de exibicionismo. Oh, Rabanai, o que ele precisa é de coração aquebrantado. O que ele precisa é de sensibilidade. Ele age em meio à simplicidade. Ele é nosso Deus. Entenda, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que Deus também não age no barulho. Ele é Deus, ele age a hora que ele quer, no momento que ele quer, ele chega quando ele quer, ele faz quando é o momento dele. Que eu quero que você entenda que não é a quantidade. É sobre a essência.
A essência, ela não precisa de muita coisa. Só de um coração aquebrantado. Hoje no louvor eu me derramei como há muito tempo eu não me derramava na presença do Senhor. Porque sentir a presença do Senhor é algo que me emociona. E Deus ali falava comigo. Oh, Ramanai. Que no dia de Pentecostes, foi uma festa de muitos dias, longo período. Eu acredito que teve momentos que aquele lugar estava lotado. Mas só viveu a promessa. Os 120 que persistiram. Não é sobre quantidade. Deus habita em meio à simplicidade, em meio à sensibilidade. É no seu quarto quando você está orando, mulher, que ninguém está vendo, mas a presença do Senhor invade aquele lugar. Obrigado. É assim que o nosso Deus age. É num momento de desespero que você não sabe para quem pedir ajuda. E você fecha o quarto. E muitas vezes você não tem nem palavra para falar. E nem precisa. Porque a palavra do Senhor mostra para mim e para você que o Espírito Consolador interpreta as suas lágrimas com gemidos inexprimíveis e leva ao Pai a sua oração. Para exercer a fé, tem que ser obediente e tem que ter vida de oração. É em meio ao caos, é em meio à dor, é no meio da luta que Deus levanta o exército ao seu favor. É no meio do silêncio que Ele derrama sobre a sua vida o Espírito. É na hora do sofrimento que Ele vem para te consolar. Gênesis 32, 24 a 26 diz assim. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação, na coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Glória a Deus. Existir a fé é persistir, mesmo em meio à dificuldade. Se agarrar em Deus e não desistir de receber a sua bênção. Essa parte da história conta ali uma luta que Jacó tinha, não com um homem qualquer, como eu e você, como ele. Ele lutava ali com um anjo. E os israelitas acreditavam que aquele anjo era o próprio Deus. Era o Senhor que estava ali lutando com Jacó. Lá no versículo 30, diz assim, aquele lugar chamou Jacó, Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó, ele soube aproveitar a oportunidade. Aquele homem estava ali, e de repente aparece um anjo, e os dois começaram a lutar, e o anjo não conseguia desgrudar ali de Jacó, Jacó agarrava aquele homem, eu imagino essa cena, e ele não soltava aquele homem, e ele agarrava, e ali aquele anjo já estava aguentando, precisava ir embora. Ele toca no osso da junta, da coxa de Jacó. Quebra aquele osso.
Nesse momento, sabe o que eu entendo que Deus mostra para mim e para você? Não é sobre a força do meu e do seu braço. E Jacó, ele ficou com a sequela daquela luta. Ele se tornou manco dali. Eu imagino a dor que aquele homem sentiu. O osso da coxa que a gente tem, o fêmur, eu sei que ele é o osso, que ele é mais difícil de curar, de voltar ao normal. Dependendo como você quebra ele, realmente você fica com sequela, não volta mesmo. Porém, Jacó mostra para mim e para você que ele era persistente. Mesmo em meio à dor, ele agarrou o anjo e não soltou. E aí o anjo questiona ele e fala, me solta, eu preciso ir, o que você está querendo? E aí Jacó responde, eu quero a minha bênção. E até que eu não receba, eu não solto. O que falta muitas vezes em nós é persistência. E saber em quem nós precisamos nos agarrar no momento de maior dor. No momento mais intenso da luta. Eu acredito que aquele momento para Jacó foi o mais intenso. Ele já estava cansado, ele estava desgastado, ele passou a noite inteira brigando com aquele anjo. Mas ele não desistiu. Nós precisamos aprender com Jacó, que é persistir, e que não existe dor capaz de paralisar uma mulher de Deus, que crê naquele que ela realmente serve. E ali ele agarrou aquele anjo. E ele falou, eu só vou te soltar quando a bênção sobre a minha vida você liberar. O Senhor liberar. E Jacó, ele recebeu a bênção dele. Jacó, ele exerceu a fé. Ele soube confiar em Deus. Ele soube e ele obedeceu. Ele teve uma vida de oração. Ele teve estratégia do Senhor. Ele persistiu e ele agarrou ao único que tem solução para qualquer problema. Ao Senhor, o nosso Deus. E ali ele ficou firme. Ele teve o reencontro dele com o irmão Esaú. E para surpresa dele, o irmão que queria matá-lo, correu ao seu encontro, o beijou, o abraçou, o perdoou. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 33:4, que diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrochou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Ele conseguiu ali o perdão do irmão. E Jacó, além de ter sido perdoado pelo irmão, porque Deus, ele faz infinitamente mais. Aquilo que Deus tem para mim e para você, nem olhos, nem ouvidos, viram, nem ouviram, nem subiu na mente do homem, aquilo que o Senhor, o nosso Deus, já preparou para você. E ali naquele momento, Jacó, que antes era conhecido como trapaceiro, ele foi transformado. E no final daquela guerra, o anjo diz assim para ele, 32:28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele homem, ele teve a identidade dele transformada. Porque aonde Deus entra, tem milagre, mas também tem transformação. Jacó, ele ali no exercício da fé, ele foi transformado pelo Senhor. Porque exercer a fé te fortalece e também te transforma. É assim que o nosso Deus faz. Ele dá uma nova identidade para todo aquele que exerce a fé. E ali Deus dá um novo nome a Jacó e fala com ele: a partir de agora você é reconhecido como um príncipe,
que lutou com os homens, que lutou com Deus e prevaleceu. Mulher de Deus. O final da história é só um. Para quem prevalece e luta com Deus ao seu lado. Aqui eu não estou dizendo lutar com Deus como Jacó lutou. Porque Deus nos mostra aqui que não é isso que ele queria dizer para ele. Ele mostra aqui que a luta de Jacó com ele foi em vão, enquanto Jacó usava a força do próprio braço. Mas quando Jacó reconheceu que era totalmente dependente do Senhor, o Senhor mostra para ele: aquele que prevalece, luta ao meu lado, esse tem um final decretado. É a minha vitória sobre a vida daqueles que são fiéis a mim. É isso que o Senhor tem para você, um final de vitória. Ramanai Hagassou. Eu quero convidar você, mulher de Deus, a vir aqui na frente. Porque existe uma unção de Deus neste lugar desde quando este culto se iniciou. A presença de Deus, ela é real sobre este lugar. Venha com o coração aquebrantado. No meio do caminho já venha pedindo a Deus sensibilidade sobre aquilo que Ele vai fazer hoje na sua vida. Eu vou pedir às meninas ali na mídia para soltar um louvor. Eu quero que você preste atenção, mas eu quero também que você coloque agora na presença do Senhor, Ramanai, a sua petição. Eu quero pedir às pastoras, Ramanai, Shikanta, Hagassou, Namai, para ministrar sobre a sua vida. Porque a unção de Deus será derramada aqui, Ramanai, Shikanta, Hagassou, Namai, Shikanta, na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, na vida daquele, Ramanai, Shikanta, que obedece e ora, Ramanai, Shikanta, na vida daquele que persiste. E se você está aqui é porque você é uma dessas mulheres. Oh Deus, a presença dele está aqui. Pai de maravilha e de poder. O Senhor é Deus que manda e até o vento obedece. Deus derrama a sua bênção. Derrama a sua unção sobre este lugar. Deus, há mulheres aqui, ó Pai, que estão como pessoas que estavam ali no dia de Pentecoste, onde o vento forte e impetuoso invadiu aquela casa. Deus, que seu vento venha invadir aqui, ó Pai, os templos do Senhor que estão aqui sobre neste lugar, Deus. Enche, Deus, Ramanai, derrama a sua essência, derrama a tua unção, derrama o seu poder, libera aqui a vitória do seu povo, Ramanai. Levanta aqui, fortalece aqui, Senhor, Ramanai, Shikanta, levanta aqui, Deus, mulher de fé, mulher, Deus, que não teme a batalha, mas confia no Senhor, Ramanai. Tira o medo, a insegurança, Ramanai. Nada vai impedir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Eu preciso, Deus, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, não vou sair quando o Senhor vem me tocar. Não posso mais ficar sem te ser.
nas mãos. De tanto ele insistiu, o anjo me tocou. Ele foi, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Eu preciso de Deus, preciso de uma bênção. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, Senhor. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Tem unção de Deus aqui. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Sobre nós. Aleluia. Oh Deus poderoso, Deus fiel, eu agradeço ao Senhor, Pai, porque eu creio que o Senhor nessa noite levanta um exército de mulher de fé, de mulher, ó Deus, que deposita confiança no Senhor, de mulher, ó Deus, que não luta de pé, mas de joelho, reconhecendo a grandeza do Deus que ela serve. Rabarabassurinai, xiricanta labassuri. De mulher, Deus, que sabe o que é pelejar, que sabe o que é enfrentar guerras e batalha, mas que não se prostrará diante do Senhor. Não se prostra diante da circunstância. Prostra diante do Senhor, o Deus a qual serve. Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, não vou. Saio quando o Senhor vem me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim, sobre mim. Põe a mão sobre a sua cabeça, meu irmão. A unção de Deus está sendo derramada aqui, aleluia. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem tuas bênçãos nas mãos. De tanto ele insistiu, o anjo me tocou. Ele foi, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar.
Nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu mover nesta noite, Pai. Tabaraxoia, Nedererá, Nedererá, Babaraxoia.